Então, olá pessoal, estamos em mais uns seminários aqui de teoria de categorias e aplicações. Hoje o nosso convidado é o Euclides Torres, ele faz mestrado na filosofia da USP, então é um convidado muito especial mesmo, gosto de ver gente de fora da matemática aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês que vieram nos assistir, agradecer a presença do Euclides, que topou fazer essa apresentação, e hoje ele vai falar sobre o teorema da incompletude de Chaitin. Então, Euclides, quando você quiser começar, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado para todo mundo aí pela apresentação aqui. Tudo certo. Então tá certo. Obrigado pela apresentação. Eu vou então fazer um F5. Tá, então vai ser uma apresentação do teorema da incompletude de Chaitin. A ideia é que eu peguei o errado. Eita. Peguei a apresentação errada, peraí. Não é essa aqui. Ao vivo é assim mesmo, não tem problema. Não é essa aqui. Que eu dei uma arrumada na coisa agora. Tá, então, começando de novo, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dividir em 3 partes, a gente vai passar por uns requisitos de computabilidade e depois vai falar sobre alguns teoremas de complexidade e depois a prova do teorema do Scheidt. E a ideia também é que vocês podem interromper a qualquer momento e não vai ser apresentações formais, todas as provas vão ser intuitivas, um pouco mais detalhado vai ser a prova do teorema do Scheidt. Então, a ideia, na verdade, é tornar intuitiva algumas ideias que a gente já tem pré-concebidas sobre a ideia de computação e computabilidade, na verdade. Então, os assuntos são esses aqui. Funções parciais totais, funções parciais computáveis, depois eu entrar em complexidade, depois alguns resultados, aleatoriedade e teorema da incompletude. Bom, então, um exemplo de função parcial. A função que sai da dupla cartesiana dos racionais para os racionais, e a tal que ela é definida pela divisão, ela não está bem definida. Por quê? Bom, é óbvio, né? Ela não está definida para elementos que tem no par da direita zero, né? Não é possível dividir por zero. A solução que os matemáticos fazem para esse problema é cortar fora o zero, mas não é a única solução que dá para fazer. Dá para também mudar a noção de função. Você define, em vez de função total, você define ela como uma função parcial. E o que é a função parcial? A função parcial não está definida em alguns pontos do domínio. Por exemplo, o 1, 0 não está definido, o 2, 0 também não está definido, etc. E funções parciais são, naturalmente, funcionam como programas de computador. Por quê? Porque programas de computadores podem ser que acontece que um programa não para, certo? Esse aqui, por exemplo, é um programa que tem um loop infinito. E quando isso acontece, a função, você pode pensar que a função está indeterminada naquele ponto. Então, você usa a função parcial para modelar esse tipo de comportamento. Então, funções parciais computáveis, função parcial, ela entra nessa consideração de computabilidade. Mas o que são funções computáveis, né? Bom, tem uma história das funções computáveis. Começa mais ou menos no Dedekind, e ele define que é uma função recursiva primitiva. Depois vem Herbrand e Gödel, que fala sobre funções computáveis para sistemas de equações, que é mais ou menos a ideia de que o sistema de equações você consegue resolver no papel. Digamos assim, depois do ensino médio você vai substituindo, você faz operações de mais,
soma equações e tudo, e você consegue ser um sistema, é um modelo. Antes de ter uma ideia de modelo mais propriamente, né? Como o Lambda Calculus, que vem depois com Church, e depois vem o Clean com as funções recursivas, daí com o Clean também ele mostra que as funções recursivas são equivalentes às anteriores, menos a função primitiva recursiva do DEL, que na verdade é uma classe menor. E aí depois vem a máquina de Turing, que também se mostrou ser equivalente às recursivas, e também a aritmética. Como sistema formal, a representabilidade dentro dela funciona como um modelo computacional também. E aí isso seja a tese eu falei Turing ao mesmo tempo que Church, mas é a tese de Church-Turing, né? Uma função pode ser efetivamente computável por um ser humano se e somente se pode ser computada por algum modelo de computabilidade assim. E outros, né? Por que se ensejou isso? Porque como tinha várias definições que são equivalentes, e como a noção de computabilidade é uma coisa intuitiva, começou a pensar que, na verdade, todas essas definições que um dia pode ser dado por computabilidade vão ser equivalentes a uma dessas aqui. Ou equivalente a uma classe menor. Certo. Mas o que é um computador? E aí vou falar um pouco sobre a diferença entre computador e uma calculadora. Do ponto de vista intuitivo. Uma calculadora rudimentar é uma função total. Ela sai por exemplo, pensar uma operação que você digita lá na calculadora um número, depois você digita um símbolo, que pode ser mais, menos, vezes e divisão. O símbolo de mais, menos, vezes, divisão. Depois você digita outro número e vai sair sempre um número ou um erro. É por isso que ela é total, porque ela não vai ficar rodando para sempre. Se o negócio não estiver definido, ela vai dar um erro. E se ela estiver definida, vai dar um número. E, bom, a gente pode também pensar, em vez de símbolos, pode colocar números em todos os campos, né? Então, isso vai dar uma função que te dá alguns números e te dá um outro número. Pode ser vai te dar uma tripla de números e vai te dar um outro número. Mas qual que é a diferença disso para um computador? Algumas diferenças principais são que um computador ele pode trabalhar com um número variável de entradas e saídas. Não necessariamente triplas e um conjunto só, né? Aqui no caso da função da calculadora. Você pode criar quantos inputs você quiser. E quantos outputs você quiser. Uma ênipla, né? Tanto no input quanto no output. E o computador não está restrito apenas às operações básicas, né? Você pode criar novas operações. O computador pode travar, ele pode ficar rodando para sempre e simplesmente parar de funcionar. Ou seja, ela não é uma função total. Então, como que a gente resolve isso formalmente, né? Como que você consegue dar uma descrição que se aproxima disso formalmente? E como que é possível você ver intuitivamente que essas coisas são possíveis? Bom, que um computador pode trabalhar com um número variável de entradas e saídas é fácil ver isso porque você tem uma abjeção computável. Você consegue computar de n para n. Você pode ver que até o passeio de Cantor pode ser computável e outros tipos de objeções também conseguem fazer. E lógico, você vai inteirando tudo, né? Tem todo um processo. Você consegue fazer. Tá ok, essa parte é ok. O computador não está... Por que um computador não está restrito? Como você pode falar isso, né? Que ele não está restrito às operações básicas. Bom, você pode fazer uma lista de todas as possíveis operações computáveis. Como você faz isso? O modelo de máquina de Turing, por exemplo, ele é mais fácil, você consegue ver isso mais claramente. Ou de funções recursivas também você consegue ver. Você simplesmente faz uma lista de todas essas máquinas de Turing, porque a definição é bem fechada, então você consegue ver o que é máquina de Turing e o que não é, e você consegue ver que
essas máquinas são enumeráveis. Então, como é enumerável, você consegue listar, mas você consegue listar computacionalmente, você consegue fazer o computador listar essas máquinas, e como cada máquina você pode pensar intuitivamente uma operação, então então é possível fazer isso, certo? Criar várias operações com trabalhando seja com n-plus ou não. E também a solução para o computador pode travar é que a gente vai adotar sempre a divisão de função parcial, não de função total. E com esses tipos de soluções, que na verdade precisam de um trabalho fazer, mas a gente não vai fazer, você consegue gerar o teorema da existência de funções computáveis e numerações de funções parciais, que fala que para qualquer função, aqui no caso, essa função tem que ser parcial computável, sim. Por exemplo, qual é a ideia de psi? Pode ser o mais, pode ser o vezes, pode ser qualquer função, certo? E o input x, existe um n e existe uma função universal u, tal que vale essas desigualdades aqui embaixo. Ou seja, que o n de x é igual a φn de x, que é igual a psi de x. O que está falando aqui, por exemplo, uma função como mais, né? O x pode ser interpretado como um string, pode ser interpretado como uma dupla, né? Ele vai ser um determinado n, ele vai ter um número associado a ele, o mais, uma numeração possível, que é feita pela essa máquina de Turing universal U. Então, quando você dá lá, eu quero a função mais, então eu aperto lá, digamos assim, eu quero tal, sei lá, 20 mil vai ser o número da função mais. Você aperta lá 20 mil, você aperta lá os números e vai dar a soma para você. Vai sair como output disso aí a soma, certo? Sei lá, de 10 mais 10 vai dar 20. Então, é ruim que quando está presente você não sabe direito quanto que passou o tempo. Vou. A gente já só passou, tipo, só 20. passaram uns 18 minutos, 20 minutos. E aí, então, tá. Mas é interessante pensar também qual é a natureza dessa função psi. Porque tem uma natureza ambivalente, né, nesse teorema. A gente pode pensar ela como uma máquina de Turing? Pode, né? E tem uma correspondência entre funções parciais computáveis e máquinas de Turing. Pode pensar numa máquina de Turing lá que está... Então, você dá as instruções da máquina de Turing e tudo mais. Então, essa função é meio que um hardware, digamos assim, né? Enquanto o n, que é o número correspondente à função numa enumeração, ela funciona mesmo como um número. Mas também, se a gente pensar que ela está funcionando como input de uma outra máquina, ela funciona meio que um software, ou seja, é uma coisa programável. Então tem essa ambivalência entre hardware e software, dentro desse teorema de existência de função universal. Também ela funciona como essa ambivalência entre o output, né, e um input. Isso é interessante notar porque o que a gente está fazendo aqui é uma associação entre funções e números, né? Também você pode pensar assim. Porque você numerou todas as funções. Agora eu ia fazer um comentário que eu acho que isso tem a ver com categorias cartesianas fechadas, mas eu não vou fazer isso porque, eu não sei nada e também não deu tempo para estudar muito bem esse assunto. Mas depois a gente pode voltar a isso se vocês quiserem. Ok. Então esse é o teorema de existência. Ele também tem uma versão de volta, que chama teorema da parametrização. Ou seja, que dada uma função com dois nx, né? Com dois parâmetros, você consegue diminuir ele para um parâmetro só.
ou, em geral, né, com N parâmetros, com, sei lá, com I parâmetros, você consegue diminuir para uma só, ou, né, e assim por diante. Você consegue inteirar esse processo. Ou seja, você consegue aumentar ou diminuir sua como chama isso? O número de parâmetros aqui, número de variáveis, o número de inputs. E isso é mais ou menos a ideia de fazer aquela curificação, que é do Kirby lá, né? Então tá aqui essa ideia lá do Kirby também, que acontece no Lambda Calculus. Ok. Agora a gente vai passar para complexidade. E a gente vai pegar esses dois exemplos aqui. Primeiro aqui, esse string x aqui. Como você pode ver, é a repetição de 0, 1. E no caso, eu repeti ele 200 vezes. E esse outro string aqui é, na verdade, um string aleatório. Ele corresponde a caras e coroas numa jogada de cara e coroa, né? E qual que é a diferença entre esses dois strings, né? Primeiro, ele tem um padrão, que é a repetição desses números, né? Do 0 e 1. E aqui você não consegue ver nenhum padrão de repetição claro. E é por isso que, intuitivamente, você pode dizer que, em termos de complexidade, esse aqui é menor, tem menor complexidade que esse outro. Porque esse aqui você consegue achar padrões dentro deles e consegue dar uma descrição menor para ele, sem ter que repetir ele inteiro. Aqui, você não consegue dar uma descrição menor do que ele mesmo, sem ter que repetir ele mesmo. Você tem que falar o próprio número, né? O próprio string. 1, 0, 1, blá, blá, blá. Essa é a primeira intuição assim, que está por trás da noção de complexidade. Que alguns strings têm descrição menor do que eles mesmos, e tem outros que não. Um outro jeito de ver isso é que os programas que são de compactificação, que você tem em computadores, né? Por exemplo, o zip e tal, você consegue com eles fazer dar uma descrição menor. Por quê? Porque o programa ele funciona como ida e volta, certo? Se você tem uma sentença dessa aqui, 0, 1, blá, blá, você consegue tirar esses padrões de redundância e ele vai te dar essa outra sentença que está aqui, o string comprimido, né? E a volta, você descomprime ele e você chega na sentença original que você estava. Ou seja, não tem nenhuma perda nesse processo, ou seja, tem uma abjeção aí, na verdade, né? E aqui, nesse caso, esse programa de compactação funciona como uma descrição, na verdade, desse string, né? Se você pensar. Quando você dá a descrição, é o string comprimido. Então, ele funciona como uma espécie de... o string comprimido funciona como uma descrição do string original. Então, esse é o segundo modo intuitivo que você pode ver a noção de complexidade. Nesse caso aqui, o string foi comprimido e ele teve uma compressão maior até que o original. Eu usei aquela biblioteca lá de compactação, né? Acho que é zip, sei lá, uma coisa assim. E aí ele aumentou, na verdade, o número de strings aqui, do tamanho dele, né? Por que isso aconteceu? Bom, porque ele tem um padrão lá e normalmente não recebe coisas aleatórias para compactar. Então ele faz umas doideiras lá, mas a gente poderia muito bem falar para ele simplesmente dar o próprio string. Tentar fazer isso, né? Porque esse string aqui deve ter outro, né? Bom, enfim, na prática você fala que simplesmente a descrição dele, né?
fala assim, imprima na tela o string 101, que é a descrição do string y, né? Vai ser, então, a complexidade vai ser próximo de 400. Aqui não chegou até 488, bem mais, mas não importa. Aqui, a taxa do comprimido por original deu 0,24. A taxa de compressão de um texto em português com esse programa é por volta de 0,7, que eu lembro que eu fiz um experimento desses aí. Ou seja, é menor do que de um texto em português, desse string aí. Ok. Então, isso é a visão intuitiva da noção de complexidade. A definição mesmo, ela retrata mais a ideia do primeiro ponto que a gente colocou, que é a menor descrição de um objeto. Então, como que se faz essa definição? Que é uma definição que a gente vai ainda trabalhar um pouco mais nela. Definição de complexidade relativa a uma função parcial, computável aqui no caso, é que dados Px são números naturais. A gente define a complexidade relativa à função parcial, computável, enfim, relativa a φ, né? Como uma função mesmo, uma função que sai dos naturais para os naturais. E ele vai ser igual ao menor tamanho do programa P, tal que φ de P é igual a x. Onde o min é a função que dá no conjunto calcula o menor valor. E se houver mais de um elemento mínimo, a gente escolhe qualquer um. E se a gente não encontra nenhum programa, que é o menor, a gente fala que não está definido. Daqui você já vê que é uma noção altamente não computável, né? A complexidade, porque é difícil você achar menor, porque você tem que testar todos os strings que geram o programa, certo? Todos os programas. Lógico, tamanho menor do negócio, mas ele tem um caráter não computável, porque esse mínimo aí, ele não é uma coisa muito computável, né? Eu não vou entrar muito nesse quesito. Ele funciona como mais uma entidade teórica. O ponto prático dele é realmente quando você começa a fazer essa associação entre métodos estatísticos, porque esses métodos de compressão que são estatísticos, né? Às vezes eu fico viajando um pouco, perco a hora. Euclides, posso fazer uma pergunta só? Sim. Esse φ aí, você está pensando ele como uma função de NN também, né? Qual? O φ. Sim, isso. A função parcial computável, são funções tudo de NN. NN. É isso que eu ia falar, exatamente. Aí tem vários problemas. Isso mesmo. Φ e NN, tamanho também vai ser uma função de NN. Só que tem um problema aí, porque o que é o tamanho de um número? Né? Exatamente. O que é o tamanho de um número? Um sistema decimal, binário? Não dá para entender isso. Então a gente tem que fazer uma gambiarra aí. Na verdade, é uma gambiarra toda que perpassa toda essa teoria. Nossa, tá escuro aqui. É, na verdade, uma gambiarra que é do campo de estudo, na verdade. Que é a gambiarra entre strings e números. Porque, na verdade, string e números, você pode pensar que é a mesma coisa. Essa diferença pode ser apagada aqui, nesse campo de estudo. De complexidade. E computabilidade também se pode pagar um pouco essa diferença. A gente pode estipular uma função que é tradutora e que é inversível entre strings e números. Por exemplo, a ordem alfabética. Pega uma função que sai dos naturais e vai para as palavras formadas por A e B. O número 0, por exemplo, você pode levar para o A, o número 1 você leva para o B, o 2 você leva para o A, 3 para o A, B, 4 para o B, B. Não, isso. Acho que é BA, né? BA. E assim por diante. Você vai ordenando as palavras em ordem alfabética e faz uma
uma objeção com os números. Também poderia, em vez de ter o alfabeto AB, 0, 1, mas eu acho mais confuso, na verdade, quando se mistura número com string, né? Mas são strings 0, 1, né? Isso vai dar também uma objeção, né? Ou seja, pode ser qualquer alfabeto, desde que seja o alfabeto de 2 aqui. Nesse caso que a gente está pensando, né? De que tenha só 2 elementos. Assim, a gente pode convencionar que o tamanho de 3, na realidade, é o tamanho do string correspondente a B. Então, o tamanho do número 3 vai ser 2, neste caso. E a gente pode convencionar que nosso alfabeto sempre vai ser o binário, né? Sempre vai ser o alfabeto com 2 elementos só. Também você pode colocar mais, pode colocar quantos elementos quiser, mas isso não aumenta, diminui o poder computacional de nada. E que as traduções são feitas pela ordem alfabética. Agora, é conveniente especificamente trabalhar com a ordem alfabética de 2 elementos, porque daí a função tamanho ela vai ser igual ao menor vai ser aproximadamente log de n mais 1. Log de n, né? Aproximadamente log de n. Vai ser a função piso disso, né? Ou seja, isso é bem conveniente, na verdade, de trabalhar com isso, né? Mas se você, por exemplo, representar com uma representação unária, se tiver só um elemento no alfabeto, aí, por exemplo, no exemplo que 1 ou A vai ser igual a 3, e A vai ser 2, e A vai ser 1, etc., a gente vai ter um resultado bem diferente. Na verdade, é exponencialmente diferente desse, né? E aí, não vai ser tão conveniente assim. As pessoas trabalham com isso aí, realmente. Eu vou pegar um copo d'água aqui, rapidinho. Então, a gente estava falando sobre essas convenções que é feita. Então, aqui, você está pensando, na verdade, complexidade, por exemplo, de um número, vai ser o tamanho o tamanho de um número vai ser essa função aqui, né? Que a gente estabeleceu por esse raciocínio. Não importa muito, na verdade, ficar calculando especificamente isso. É mais interessante teoricamente, né? Essas coisas. Deixa eu só voltar um pouquinho na definição lá na página, no slide anterior. Eu achei interessante, porque a definição que você mostrou é um pouco diferente da que eu estava vendo. E aí, quer dizer, se essa φ fosse uma função total computável, aí não teria problema nenhum, né? O Cφ ia ser computável, né? Porque você está olhando para só números naturais. Então, você achar o mínimo de Ela tem conjunto que de ser, números naturais. ela tem que ser sobrejetora, né? ah, qual? A φ? A φ, senão você não pode calcular o mínimo de um conjunto vazio. Também é. Tá, mas tirando esse caso especial. Você pode tirar esse caso especial. Pode Eu acho que, virar. eu acho que se a φ Deixa eu fosse referir. total, não tinha problema. Porque o problema se é, no caso, que a função ser parcial, aí o que é que pode dar ruim aqui? É você não saber onde já está definido, né? Só, algo assim. Isso. Daria ruim aí. Isso, daria ruim aí quando não está definida. Isso mesmo. Isso mesmo. Se tivesse total, daí eu acho que daria talvez. Não, mesmo assim, não sei se seria computável essa senha.
Se Ela ela tem for, que pensar um se ela, pouco, se né? ela for sobrejetora e total, como, porque esse módulo que você escreveu, na verdade, é tipo o comprimento do número. Mas tem infinitos números de um determinado comprimento. Você pode supor que, por exemplo, se ela fosse bijetora, como uma função de compressão mesmo, né? Que você vai e volta. É, como ela é bijetora, tem um número finito de casos que você tem que checar, porque assim, você sabe que ela é sobrejetora, então você vai procurando até você encontrar um cara que o feed P seja X. Daí você sabe que o valor de ser feed X tem que ser menor que esse, então você olha para todos os P's com comprimento menor do que o que você encontrou, que são finitos, e daí você verifica um a um, para ver se eles dão menores do que o que você encontrou. Então é computável, porque uma vez que você encontra o primeiro, que você é garantido de encontrar escaneando linearmente, você só precisa checar um número finito de casos. Pode ser mesmo, pode ser mesmo, pode ser mesmo, é. Se for Então, sobrejetora e total, né? Essas hipóteses que você tá pensando, né? Daí tem que ver Talvez exatamente tem umas hipóteses, mas se a função for boa, ela, se ela for ela é boa. computável. Faz sentido Ou mesmo. então vai subindo, né? Vai em ordem crescente de Você vai tamanho do subindo. P. Aí o Faz primeiro que sentido. achar vai ser ele. O primeiro que achar é mínimo, é verdade. Faz sentido mesmo. então a versão que eu tinha visto da complexidade com Mogorov, eu não cheguei a estudar para valer, mas ela usava máquinas de Turing. A ideia era assim: você tem uma string, aí você quer comprimir aquela string, e aí como é que você faz? A ideia é você trocar a sua string original por um programa que. Um programa é máquina de Turing, né? Uma coisa, essencialmente. Sim. A ideia seria pegar uma string, aí você troca essa string por um programa que imprime aquela string de volta. E aí, tipo, a forma mais simples que você teria de fazer isso seria escrever um programa que ele só, dentro do programa já tem guardada a informação de que é string e ele só manda imprimir. E aí, então, você já tem uma cota superior para qual seria o maior programa, né, que você vai estar interessado. Então, você Mas vai é ter que... que no caso a tua função a tua FIA é uma função de avaliação de um programa, né? Ela pega o programa e avalia, e não é isso. Isso daí é uma definição genérica para uma função relativa, para uma função parcial computável, que é um pouco mais geral, porque o FI tá paramétrico. Assim. Então, estou explicando só qual que é a outra versão que eu tinha visto. A outra versão pega as máquinas de Turing mesmo, né? Você pega as máquinas de Turing mesmo, É, né? então, só para terminar aqui. Então, qual que era a outra definição que eu vi era assim. Então, você troca a sua string original, você quer comprimir ela um programa que reproduz a string de volta. E Sim. aí, se você sabe que você sempre tem programa que ele só faz isso, ele só pega a sua string que você tinha e imprime. Então, esse programa sempre serve. Então, você não vai querer nenhum programa maior do que esse. E aí, a pergunta que você faz qual que é o menor programa que você poderia escrever que também faz esse serviço de escrever a string lá? E aí, o problema é que, bem, você já sabe o tamanho, o maior tamanho que você vai buscar entre os programas, só que o problema é que você teria que olhar para cada programa ali, você tem que saber se ele para ou não, ou se ele imprime string, né? É Isso. essa parte de você Essa parte que não dá decidir, certo, não funciona. Isso, Faz o problema isso. da parada, justamente. Isso mesmo, E é aí, então, assim, verdade, como isso mesmo. consequência, você já sabe que a complexidade com Mogorov não vai poder passar de um valor, porque você sabe que tem esse programa que ele só faz, pega a string e copia lá de volta. Então, você sabe que a complexidade com Mogorov não passa de um valor ali. Sim, Mas você mas, consegue é- mas, calcular o é- mínimo. mas essa definição aqui é bem parecida com essa, né? Porque em vez de você ter uma função computável de NN, nesse caso você tem uma função que é É a função uma, não uma... computável. Oi? A função, a definição que você tem, a definição da complexidade de Kolmogorov é uma instância dessa definição aí, se você relaxar a condição de computabilidade.
Porque para pensar, cada P você troca por uma máquina de Turing. Isso, E a φ é a função avaliação. A função avaliação é não computável, e aliás não como é que fala, ela tem que ser parcial porque ela não vai, nem todas param. Então vai dar, entendeu? É isso, o problema é esse, né? Ah, entendi. Mas aqui no caso também tem uma outra coisa. Aqui a gente ainda não chegou na complexidade absoluta, né? Está relativa ao. Então essa φ aqui não é a P que é o que é a máquina de Turing. É a φ que é a máquina de Turing, nesse caso. Seria uma definição parecida com essa, eu estou achando. Se você considera a φ como uma máquina de Turing, porque uma máquina de Turing ela pode ser vista também como uma função, mas uma função não de números em números, mas de strings em strings, né? Não, uma função parcial, né? E aqui, no caso, a gente está pensando de uma função de números em números. Mas aqui, no caso, eu estou pensando que a φ que vai ser o t em questão. Então, aqui seria uma definição, seria de C de t de x, eu acho, né? Seria o menor p, tamanho de p aqui. P está indicando, mas eu coloquei p de programa, mas na verdade é o input, né? Essa ambivalência, porque depois vamos ver que o negócio de programa e input também, pelo teorema de lá da numeração, essa programa, máquina de Turing e input também tem uma ambivalência, né? Mas aqui a gente ainda não está falando sobre uma função universal, né? A gente está falando sobre relativa a uma função parcial computável tal, né? Específica. Não uma função. Ela pode ser universal, essa φ pode ser universal. No caso que ela for universal, aí sim você pode interpretar, eu acho, né? O P como uma espécie de máquina de Turing. Daí sim. Pelo que eu tô entendendo. Daí você pode. Se essa φ for universal, mas não necessariamente é universal, ela pode ser específica, pode ser a máquina que calcula a soma, pode ser a máquina que calcula o quadrado de um número, sei lá. Aí você dá para ela o 3, ela vai dar 9, sei lá, né? Coisa assim. Esse cálculo, sei lá, coisas assim, desse gênero, né? Não sei se está claro o que eu falei. Sim, ela é só um algoritmo de compressão e você está querendo ver como é que o comprimento da entrada se comporta com o comprimento da saída, né? Isso. De alguma Isso. maneira, né? Isso. Porque a gente está interessado no tamanho da entrada, né? Não da saída. Porque se às vezes dá uma coisa na cabeça, porque a gente pensa na saída, né? Não, você está pensando no tamanho da entrada que se dá para o negócio. Então tem que ser o tamanho do P. Lembrando que esse P pode ser interpretado com programa ou não. Input, né? Melhor. Mas a gente coloca P de programa, né? A gente está pensando que, num caso específico de φ for universal, né? Sei. E toda essa questão aí do James, que isso aqui não é computável justamente porque ele estava falando, essa FI pode não dar valor para alguns, né? A gente não sabe. Bom, daí tem essas observações aqui. Sim, e a ideia é que a gente vai fazer alguns teoremas, e eu não vou provar assim, os teoremas, na verdade, eu vou enunciar e vou dar uma intuição do negócio. Porque, na verdade, esses teoremas iniciais aqui, eles são mais intuitivos, na verdade. Uma prova não ajuda, as provas não ajudam muito, na verdade. Suponha que, por algum px, você tem que o φ de px. Ou seja, você sabe, você já tem lá um número que dá x, certo? Bom, então, na verdade, a complexidade de x vai ter que ser, pelo menos, ou vai ser o próprio tamanho de P, ou seja, ou P vai ser o menor programa mesmo, ou vai ser menor que isso, ou seja, vai ter um programa menor. Então, isso tem a consequência de que a complexidade de x relativa a φ vai ser menor ou igual a tamanho de P.
Esse é um teorema meio bobinho, na verdade, assim. Tá, e aí a gente estava falando justamente, comentando que tem problema com essa definição, né? Por quê? Essa definição não é necessariamente universal. Essa aqui que a gente deu, né? Ela é relativa a uma φ, mas que φ é essa, né? Você pode falar, será que a φ desse computador, esse computador pode ser pensado como uma φ, vai ser, pode ser usado como medida de complexidade? E será que do outro computador não vai ser diferente? Por que que tem, né? Não tem uma medida, por que tem uma medida universal? E para fazer isso, a gente tem que usar a função computável universal. E mesmo restringindo as funções computáveis universais, você tem que ter uma certa classe das funções parciais universais. O que a gente quer é que essa função universal ela tenha essa propriedade, que é ser aditivamente ótima. Ou seja, quer que para qualquer outra função psi, no caso a gente pensa essa psi como uma função computável específica, lá, uma calculadora específica, certo? Eu faço intuitivamente essa coisa, né? Uma calculadora, uma coisa, um hardware específico. E aí, computador. Então, a diferença da complexidade, se você medir pelo computador para a calculadora, vai ser sempre da ordem de a menos uma constante. Ou seja, isso é a definição de aditivamente ótima. Ou seja, a complexidade de x relativa a φ vai ser menor ou igual a qualquer outra complexidade relativa a psi. E essa mais uma constante que depende da psi. E a gente tem que provar que existe uma função que é aditivamente ótima. Esse é um teorema importante, que permite você você analisar a complexidade, né? Senão, a complexidade de um determinado computador ia ser diferente de uma função parcial, universal, seria diferente da outra. Mas isso sai meio que de graça, na verdade. Mas vamos ver pelo teorema da enumeração. Vamos ler o teorema como que é. Ela fala assim, que existe uma função que é parcial computável aditivamente ótima, ou seja, que existe uma função φ, então, para toda a psi, a gente tem aquela propriedade que a gente estava falando lá em cima. Além disso, a gente pode considerar que essa constante ela é igual a n mais 1, onde n é o número da função psi na enumeração feita por φ. Né? Lembrando que a ideia aqui, na verdade, vai ser usar o teorema da numeração, porque o teorema da numeração, aqui embaixo, eu coloquei as fórmulas, né, do teorema da numeração, vai falar que um determinado psi vai ter índice n, numa determinada numeração, e que essa numeração é computável, ou seja, que você consegue dar como input para uma função universal φ. E que esse teorema está falando que, na verdade, o índice de φ de n, esse n esse constante vai ser n mais 1. Por que n? De onde que sai esse n mais 1? Sim, porque vai ser o custo de gerar x, certo? É o custo de você falar para a máquina de Turing universal. Bom, é a enésima máquina, roda aí a enésima. É o custo, ou seja, é o input que você tem que dar antes. Imagina, você tem que dar o número da máquina de Turing que você quer rodar. Aí você dá primeiro o número e aí você roda a função, né? Então vai ser esse custo, na verdade, de n, né? Ou seja, como que a gente faz isso, né? A gente tem que fazer Euclides, só um minutinho. Oi. Só para você ter uma ideia Oi. de tempo, passaram cerca de 45 minutos, tá bom? Beleza. Então, aí a codificação, ela funciona, quer dizer, você precisa de uma codificação porque a gente também quer falar de não dessa φ específica do teorema da numeração, a gente quer falar
uma FI que tenha só um input só que você dá para ela. Certo? Então, você tem que fazer uma numeração, uma codificação também. Então, você faz uma codificação aqui, seja essa codificação aqui. Ela é bem simples, certo? Você tem do lado esquerdo N uns ali. Aqui eu estou pensando como string, certo? Mas é aquela ambivalência do string e número que a gente está falando. Que a gente está falando antes. E também tem aquela ambivalência entre máquina de Turing e função parcial computável. Então, as coisas meio que se confundem nas provas, na verdade. Então, você tem N uns do lado esquerdo e você tem P do lado direito. P está escrito em base binária mesmo, né? E você coloca um zero no meio para você indicar que é ali que parou, lê até aqui e contabiliza o número de uns, depois para de ler e começa a ler o input P agora, né? Então, a função universal vai receber esse input codificado, né? NP, na verdade, está errado. Ele vai decodificar esse input, né? E depois ele vai rodar uma função universal daquele estilo que a gente estava vendo aqui, né? Essa aqui, do teorema da numeração. Vai rodar esse teorema da numeração nesse input, esses dois inputs, o NP, e vai simular o enésimo programa. E aí, você tem essa igualdade aqui, ou seja, tem que φ de CNP igual φNP, que é igual a psi de P. E disso, né, da primeira e da última igualdade, você tira que a complexidade de x relativa a φ vai ser prefixos, digamos assim. Né? Vai ser o prefixo, o tamanho do prefixo, que é n mais 1, né? Mais a complexidade relativa a psi. Né? Então, só fazer essa constante n mais 1, e daí você tem o resultado de que fala que a complexidade baseada na máquina de Turing universal, ela é sempre menor e igual que a complexidade de uma função específica, mais uma constante. Tudo bem aqui? Esse teorema vai ser importante porque aquilo que eu estava falando. Por exemplo, né? Programas escritos em linguagem de baixo nível, assembly, né? Eles podem ser considerados como tendo a mesma complexidade de programas escritos em linguagem de alto nível, tipo Python, a menos de uma constante. Como os dois são máquinas de Turing são funções universais, né? Funções computáveis universais. Então, eles funcionam como você tem, de um lado, né? Você tem essa desigualdade de um lado, né? Da complexidade baseada em assembly, mas também se tem a mesma desigualdade. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui? Sim, dá para ver o mouse. Então, essa complexidade aqui, você tem essa desigualdade aqui, para o lado, se você colocar aqui em vez de phi, assembly, e em vez de psi, você coloca... O que eu coloquei lá? Python. Coloca Python aqui, e aí você tem essa desigualdade aqui. Não vai ser exatamente essa psi aqui, não vai ser n mais 1, né? A constante vai ser o tamanho do intérprete, que traduz uma coisa para o outro, né? Então, você tem uma desigualdade aqui. Aí, você também tem outra desigualdade, que você coloca em vez de... Coloquei primeiro. Python aqui, em vez de assembly, e assembly aqui. Vai dar uma outra desigualdade. E, por isso, e com essas duas desigualdades, você sabe que você tira isso aqui. E aí, assim, a constante depende das duas linguagens. Não é exatamente linguagem, né, que a gente está falando, mas de máquina de Turing associada a determinadas linguagens também. Tem que fazer toda uma ginástica mental, mas percebe que, na verdade, esse teorema é muito importante porque ele mantém possibilidade de falar de uma medida de complexidade, que é uma medida que realmente, assim, vai medir a complexidade de um string, né, determinadas
string. Quer dizer, não vai ser as diferenças entre uma função desse tipo aqui, né? Aditivamente ótima para outra, que vai mudar os resultados teóricos da teoria da complexidade. Por isso que ele é importante, esse teorema. Então, aí a partir disso você fixa uma máquina de Turing universal que tem essa propriedade que a gente quer. E aí você dá uma outra definição de complexidade, daí sim absoluta. Porque em vez... A ideia é que, aqui, por exemplo, no termo da invariância, né? Você tem aqui o mouse, né? Em vez de você colocar sempre o CFI embaixo, você tira o FI daqui de baixo, né? Porque ela vai ser a canônica. A que você escolheu como canônica. Aqui a gente nem construiu a máquina universal, nem a função universal. A gente não sabe direito como se opera, mas na verdade, não importa na verdade direito. Porque importa na verdade são os resultados teóricos. E a gente sabe que a função universal vai ser quais são os resultados da função universal que a gente quer. E os mais importantes, por exemplo, são do tema da enumeração e tem uns outros importantes também. Para os resultados teóricos de complexidade, né? Então, daí você tem... Certo. Daí você consegue dar uma definição absoluta. A gente fixa uma função parcial. Você vê que eu falo máquina de Turing para função parcial, fico trocando as coisas, porque a ideia é que são equivalentes as coisas, né? Você poderia dar a mesma definição usando máquina de Turing mesmo, universal, em vez de funções parciais. Então, a gente fixa uma função parcial universal lá, que tem aquela propriedade, um padrão. Daí você define complexidade com Kolmogorov desse jeito aqui. A ideia que eu coloquei aqui, o zero, né? Esse C, desse jeito aqui, é para fazer essa relação com essa codificação que eu dei aqui. Mas poderia ser qualquer outra codificação. E o zero quer dizer que V realmente... Se quiser Y, né? Coloquei, na verdade. Ficou parecendo V, mas é o Y. O Y, ele é uma função universal. Está indicando isso. Que, na verdade, não é uma função universal que você está falando, que você está colocando aqui. Né? Você vê que a definição é muito parecida com aquela outra, de relativa, mas aquela relativa, que é a relativa, né? É parecida, só que não tem a indicação de que φ é universal mesmo. Aqui tem. Fica meio confuso, né? Mas, quer dizer, eu estou falando que a zero é a função universal. Você pode também forçar que ela seja a primeira da enumeração. E aí, tá, daí, na verdade, esse tipo de notação é muito confusa, simplesmente usa φ, NP para denotar o que a gente está querendo dizer com YC e NP, né? Então, no caso aqui seria φ de 0p, né? Porque você está falando da função universal, φ. E aí sim, você pode interpretar esse P como se fosse um input que, na verdade, se refere a uma máquina de Turing, né? Como a gente estava falando antes. Ou seja, vai ser a menor máquina de Turing que gera... Máquina de Turing não, função parcial. Menor função parcial que gera. E agora eu tô lembrando que aqui tem outro problema, porque qual que é o menor... não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, tá certo, é isso mesmo. Desculpa. Sei que tinha um problema, mas não tem não. Mas daí... É por isso que as definições vão se tornando cada vez mais universais, né? A gente começou com uma definição mais relativa, que depois do termo da variância, isso aqui é uma definição que funcione para tudo. Ô, Cris, só uma coisa. Já é 5 horas, você está pensando em dividir o seminário e escolher uma parte para parar e depois continuar em outro dia o resto. Beleza. Melhor, né? Se você preferir. A ideia é que ia sobrar só, na verdade, para...
alguns resultados e sobre a aleatoriedade. É porque dá Fala um para pouco. absorver melhor também, né? E É, não é muito trivial tudo isso. sim. É, deixa eu ver aqui tem um ponto. Acho que aqui é bom para parar mesmo. Depois a gente fala alguns resultados de alguns teoremas. Mas, então, fica como, para aqui nessa definição absoluta, mas vamos ver que você consegue também dar uma outra definição, que é o programa minimal. Que na verdade é a mesma definição lá de cima, só que em vez de você calcular o tamanho do menor programa, você não calcula o menor programa, você retorna o próprio programa. Só que, a definição é meio esquisita, porque você tem um menor programa, como se calcula o menor programa, né? Precisaria ter menor tamanho de programa, mas daí você tem que retornar, na verdade. Fica meio esquisito aqui essa definição. Mas a ideia é que você não está preocupado com o. Ah, não, mas aqui como é número, né? Não dá certo, é verdade, dá certo. Desculpa, confundi eu mesmo. P aqui é número, né? Então ele funciona como um. Então você pode realmente retornar o menor número, digamos assim. Na verdade, esse número que ele retorna não é o número do tamanho, é o número do programa. Então, só fazer uma revisão só para então fazer uma coisa que a gente estava falando, que acho que é importante dar uma. E também voltar naquele quesito que eu acho que vai ser interessante para vocês que gostam de categorias e tal, né? Interessante que aqui a gente estava falando dessa ambivalência entre strings e números, né? Essa ambivalência também acontece entre funções parciais computáveis e máquinas de Turing, né? Você estava falando, você pode mudar essa definição, em vez de colocar φ, você coloca t aí, e aí vai dar a complexidade relativa à máquina de Turing t. E, e aí vai ser uma ambivalência entre funções parciais e máquinas de Turing. Também existe isso dentro da computabilidade. Além de strings e números, vai ter entre máquinas de Turing e funções parciais. Ok. E todas essas ambivalências vêm desse. Não exatamente disso, né? Mas vai ser exatamente esse o teorema da numeração. Aqui no caso da ambivalência de máquina de Turing vai ser por causa dessa. Desculpa, estou passando rápido, mas essa ambivalência vai ser por causa dessas convenções que você estabelece, certo? Por exemplo, a ordem alfabética, você consegue fazer uma tradução, uma abjeção entre números e palavras, strings e tudo mais. Mas uma outra ambivalência que eu acho bem interessante, na verdade, para pensar é sobre esse teorema da numeração aqui, para pensar como, na verdade, aquele morfismo avaliação lá, que tem lá dentro das categorias cartesianas fechadas. Vou terminar com essas observações, que na verdade eu gostaria de saber a opinião de vocês e tudo mais, como que não é. Ou seja, tem um tipo se tem essa categoria, né, que retrata mais ou menos essa ambivalência entre software e hardware. Aqui a ambivalência é entre funções parciais, essa psi aqui, né, e o n, a ambivalência entre psi e n, que você avalia, o U é como se fosse uma função que avalia a psi no x, né? E nessas categorias aqui, elas precisam de exponenciação e
também precisam ser finitamente completas, né? E aí você tem para as categorias categoria dos conjuntos, você tem essa, essa função avaliação aqui, né? Que pega, que sai dessa dupla ordenada aqui, das funções de A em B, e A para B, e você tem essa função que avalia o x no f, né? Te dá uma espécie de par ordenado aqui, uma função como né, em um x, e ele vai avaliar. E aí tem um diagrama lá, que nem coloquei aqui, que você consegue retratar essa propriedade como uma propriedade universal lá, com limite e tal, dentro dessas... que é essa ideia da exponenciação lá. Mas, né, a ideia é que parece que, além disso, né, que categorias cartesianas fechadas são meio que dão essa ideia meio que dessa teorema de denominação. É que no Você caso tem uma coisa, né? Ah, Porque você está usando a avaliação sim, mas você também está usando a abjeção do B elevado a A com o próprio A, que você tem a enumeração das funções parciais computáveis de n em n com o próprio n. Então você usa esse isomorfismo e você usa também a avaliação. Você primeiro, na verdade, aquela UNP, eu acho que era o que estava escrito lá, o UNX, ela é a composta desse isomorfismo na primeira coordenada, daí você faz o produto com o seu X, e daí você avalia isso. Mas você está certo no sentido de que é uma coisa que é naturalmente expressível dentro da categoria de categorias com exponenciais. então, isso aqui tem que ser uma abjeção? Então, peraí, o que tem que ser Né? isso aqui? Você pode terminar, daí a gente É, conversa, vai ter um boa. momento para conversas, essas coisas. Até Então, porque. era mais ou menos isso que eu queria passar, mas aí eu queria conversar sobre isso, e também essas funções que você tem categorias que você consegue também replicar esse tipo de funcionamento, que eles chamam de Turing categorias, parece. Mas daí não é uma categoria, parece, para replicar. Tem categorias também que você consegue replicar a própria máquina de Turing, né? Própria máquina de Turing, mas parece que tem categorias que são talvez mais interessantes, que você consegue replicar o funcionamento dessas funções universais. Agora, eu nunca li muito sobre isso, mas eu acho que tem a ver, deve ser categorias que tem que ter essa propriedade aqui, eu acho, né? Parece que isso. Essa é uma propriedade interessante, porque é uma propriedade, bom, daí conversar mais depois, mas é mais ou menos basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, então. Então eu vou parar de gravar, mas agradecer aqui o Euclides pela apresentação. Espero que a gente tenha mais uma então para a gente poder continuar no futuro. Não sei qual é o próximo intervalo, porque às vezes tem outras pessoas que Ah, apresentam, sim, tranquilo. mas a gente combina isso. Obrigado. Eu absorvi a Ana, né? Eu roubei o usuário dela, porque eu acho que é o único que pode parar de gravar, porque que montou a apresentação. Vou interromper aqui. Ah, tem isso, né? Verdade. Interromper.